Boa noite, meus amigos. Uma boa segunda-feira já passou, estamos chegando no final dela e eu espero que tudo esteja bem. Eu espero que nós estejamos observando as preces de manhã, meio-dia, de noite, que nós estejamos atentos às reflexões das leituras, porque elas vão nos sustentando, nesses momentos. E sempre a mensagem do Emmanuel é uma mensagem confortadora, alertadora, mas também orientadora. E a mensagem de hoje, do capítulo 23, no Vinha de Luz, é E olhai por vós. Está em Lucas 21, 34. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. A mensagem inicial, que está em Lucas, já era Jesus fazendo nos chamando a atenção. Olhai por vós, ou seja, tenhais cuidado com o que fazeis, com o que andais comendo, com a embriaguez, com o tempo que dedicais às coisas de Deus. Tomai cuidado. E Emmanuel vai esclarecendo assim: em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhes são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou: vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é o dia de juízo ou é dia de juízo no mundo de cada homem. Não poderia ser mais clara essa mensagem de Emmanuel. E olhai por vós, lembrando o que Jesus havia dito lá em Lucas, Ele diz, inclusive, e é verdade, que a gente dedica muito do nosso tempo para os prazeres, os lazeres, os entretenimentos e nada de cuidarmos do espírito. Aí, quando chega um dia, nosso corpo está cansado da glutonaria, nosso espírito também está cansado das coisas do mundo, as doenças vão chegando, as inquietações vão aparecendo
e nós não temos nenhum suporte para nos segurar, porque abandonamos as coisas do espírito e vivemos o tempo inteiro naquele dia a dia. Manhã, tarde, noite é o trabalho material, é o entretenimento, são as coisas domésticas, é a família, mas sempre cuidando das coisas materiais. E cadê o nosso espírito? Como foi que nós alimentamos esse espírito? O que nós fizemos para dar a ele um suporte tão poderoso que diante das dificuldades nós possamos nos segurar? Aí Emmanuel vai nos lembrar que nós passamos o tempo todo nos entregando aos desequilíbrios da alimentação, da bebedeira, dos entretenimentos perniciosos e não cuidamos daquilo que era principal. Aí ele diz que normalmente quando acontece isso, aí nós vamos clamar por Jesus, pelos benfeitores, mas é muito engraçado, né? A gente sabe que tem que cuidar do espírito. E é só diante da dor que a gente corre, pede oração a todo mundo, aí corre para a igreja, corre para o centro espírita, porque agora está a braços com problemas. Aí ele diz, o mestre nunca se descuidou de ninguém, ele não se descuida, mas ele recomendou que cada um vele por si. E velar por nós é cuidar das nossas coisas do espírito, da nossa serenidade, da nossa paz espiritual, do contato com os outros, mas sobretudo da caridade fraternal, né? Aí ele diz, em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Uma hora chega a hora da gente prestar conta. E ele vai dizer que essa prestação de conta é como se fosse o dia do juízo no mundo de cada homem. É a hora em que nós estamos abraçados com os problemas, que não cuidamos deles durante muito tempo. Naquele dia é o dia do juízo, porque é naquele dia que a gente acorda e que nós estamos prestando contas com Jesus. Então não vamos nos descuidar, não. Vamos cuidar daquilo que é importante. A gente não sabe o tempo de ir, quando acontecerão essas doenças, esses problemas. Então, estando preparado, elas virão, se elas tiverem que vir de alguma forma, elas virão e nós estamos com Jesus atentos e confortados no seu amor, no Evangelho, estamos fortes. Então, sejamos fortes e sigamos fortes com Jesus. Amigo Jesus, nesse início de semana, queríamos te agradecer pela vida, pelas oportunidades, pelos aprendizados, pela evolução e pelo amparo espiritual. Sabemos que nunca estamos sozinhos, que a tua misericórdia sempre nos alcança e que nada é por acaso. Todos os nossos desafios e sofrimentos têm um motivo. Então que saibamos passar pelas dificuldades da vida sem diminuir nossa fé, nossa esperança e nossa certeza do teu amor. Nos abençoa, Senhor, nos guarda, nos ilumina e fica sempre conosco. Que assim seja. Boa noite a todos. Livro Estude e Viva, de Emmanuel André Luiz. Psicografia, Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira. Capítulo 27. Em torno da irritação. Na epígrafe, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, onde Kardec faz comentários em torno da cólera. E o Livro dos Espíritos, na questão 826, onde Kardec indaga aos espíritos qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta. E eles responderam: a do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos,
há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, a liberdade absoluta. A mensagem se inicia no primeiro parágrafo da seguinte forma: observação estranha, mas fato real. As ocorrências da irritação aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos, espécie de enfermidade da retidão, se a retidão pudesse adoecer. A pessoa percebe a grandeza da vida, acorda para a responsabilidade, consagra-se à obrigação e passa a prestigiar disciplina e tempo, adquirindo mais ampla noção do dever, que reconhece, precisa exprimir-se irrepreensivelmente executado. Supõe-se com mais vasta provisão de direitos e, por vezes, leva mais longe que o necessário a faculdade de preservá-los e defendê-los, iniciando as primeiras formações de irascibilidade, através da superestimação do próprio valor. Instalado o sentimento de autoimportância, a criatura abraça facilmente melindres e mágoas diante de lutas naturais, que considera por incompreensões e ofensas alheias. Chegando a esse ponto, as vítimas desse perigoso síndrome, vinculado à patologia da mente, surgem perante os mais íntimos, na condição de enfermos prestimosos, amados e evitados, de vez que não se lhes pode ignorar a altura moral e nem adivinhar o momento da explosão. E porque o mau humor dos espíritos respeitáveis, pelo trabalho que exercem e pela conduta que esposam, dói muito mais que a leviandade de criaturas menos afeitas à dignidade e ao serviço, semelhantes companheiros estimáveis e preciosos são procurados tão somente em regime de exceção, ou postos à margem pela gentileza dos outros, interpretados à conta de amigos temperamentais ou nervosos distintos. Examinemos a nós mesmos. Dirijamos para dentro da própria alma o estilete da introspecção. Se a agressividade nos assinala o modo de ser, tratemos do caráter enfermiço com a mesma atenção com que se medica um órgão doente. E se a nossa consciência jaz tranquila, na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem, à frente de quaisquer circunstâncias, lembrando-nos de que a erva passarinho asfixia de preferência as árvores nobres e a tiririca se alastra como verdadeira calamidade justamente na terra boa. Mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma boa noite cordial a todos, boas reflexões, muita paz.
Boa noite. Em torno da irritação é a mensagem que nos traz Emmanuel em sintonia com o capítulo 9, item 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo e a questão 826 do Livro dos Espíritos. Irritação. Qual de nós não já passou por momentos de irritação, de cólera, de agressividade? Quantos de nós já presenciou cenas dessa natureza? Mas o que Emmanuel nos traz nessa mensagem é uma informação inicial que nos diz que ele até chama de observação estranha, mas que é fato real. As ocorrências da irritação aparecem muito mais frequentemente nos caracteres enobrecidos. Ele diz que é uma espécie de enfermidade da retidão, se a retidão pudesse adoecer. Geralmente a gente pensa que a irritação, a cólera, não é próprio de criaturas menos afeitas à dignidade, do serviço. Mas ele afirma que não, que é com mais frequência nos caracteres enobrecidos. Então ele vem em seguida falando que muitas vezes nós percebemos a grandeza da vida, acordamos para a responsabilidade, consagramos-nos à obrigação e passamos a prestigiar disciplina e tempo, adquirindo mais ampla noção do dever. Até aí tudo bem, é o nosso dever ser assim, principalmente nosso dever como cristão, como espírita. Mas ele diz que muitos de nós levamos mais longe que o necessário a faculdade de preservar e defender esse comportamento, né, que ele relaciona, iniciando as primeiras formações de irascibilidade pela superestimação do nosso próprio valor, que lá no Evangelho, no capítulo 9, item 9, ele chama de orgulho. Ele diz que é o orgulho que nos leva a nos crermos mais do que somos. Então, isso adoece, né, adoece a nossa retidão. Ele afirma que, uma vez instalado o sentimento de autoimportância, a criatura abraça facilmente milindres e mágoas diante de lutas naturais que considera por incompreensões e ofensas alheias. Esse é o processo pelo qual nós passamos quando exageramos, quando passamos dos limites da atenção àquele comportamento, né, de retidão. Como é que nós somos vistos quando estamos com esse comportamento? Somos vistos como enfermos prestimosos, amados e evitados. Por quê? Uma vez que não se lhes pode ignorar a altura moral, nem adivinhar o momento da explosão.
E também lá no Evangelho, ele chama atenção. Se nesses momentos de cólera, né, de irritação, de ira, pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo. E a partir desse momento, nós passamos a ser evitados, passamos a ser uma pessoa que causa dor, exatamente porque são pessoas de conduta, de boa conduta, mas quando se comportam dessa forma, dói muito mais que a leviandade de criaturas menos afeitas à dignidade e ao serviço. Ele nos faz um convite. Emmanuel nos convida. Examinemos a nós mesmos. Dirijamos para dentro da própria alma o estilete da introspecção. Se a agressividade nos assinala o modo de ser, tratemos do caráter enfermiço com a mesma atenção com que se medica um órgão doente. Nós precisamos tratar e só vamos descobrir se a gente fizer esse mergulho interior, né, dentro da própria alma. Examinemos nossas atitudes, nosso comportamento. E ele encerra a mensagem dizendo o seguinte, para nos tranquilizar um pouco. E se a nossa consciência jaz tranquila na certeza de que temos procurado realizar o melhor ao nosso alcance, no aproveitamento das oportunidades que o Senhor nos concedeu, estejamos serenos na dificuldade e operosos na prática do bem, à frente de quaisquer circunstâncias, lembrando-nos de que a erva de passarinho asfixia de preferência as árvores nobres e a tiririca se alastra como verdadeira calamidade justamente na terra boa. Então, fica o convite de Emmanuel para nos observar mais, para mergulharmos mais em nossa consciência, nas profundezas da nossa alma, para percebermos de que formas estamos nos comportando na defesa desse comportamento de retidão. Muita paz, uma boa noite para todos. E assim, meus irmãos, com os nossos pensamentos unidos, ligados com os mensageiros de Deus, vamos pedindo por todos os assistidos do Centro Espírita, que eles possam receber todas as vibrações necessárias para a sua melhora, que eles possam ser encaminhados, eles possam ser abençoados. E pedimos por todos os trabalhadores do Centro Espírita Cearense, que nós possamos, Senhor, com a ajuda dos nossos irmãos espirituais, seguir na nossa reforma íntima, cada vez mais, com perseverança, com humildade e com coragem. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Pai de infinita misericórdia, pedimos uma atenção especial pelos familiares do Brasil, nossos irmãos que passam por dificuldades,
pela sociedade brasileira, nossos governantes que têm o poder nas mãos de ajudar aqueles que o elegeram na confiança de trabalhar em prol do seu povo para uma sociedade justa. Queremos, nesse momento, pedir pelos nossos irmãos que desencarnaram e ainda não se deram conta de que não estão mais nessa terra. E também aqueles que tiveram suas vidas abreviadas por não terem paciência e deixaram suas vidas pela porta do suicídio. Pai amoroso, seja luz que possa aliviar tamanho sofrimento. Dá-lhes um momento de esperança para sair da escuridão em que se encontra. E que a tua luz brilhe sobre eles e a tua paz e harmonia estejam sobre nós. E assim seja. Muita paz. Prece. Pelos que fazem a segurança. Deus, protege esses nossos irmãos que arriscam as suas vidas pela proteção das nossas vidas. Livra todos dos perigos, assim como eles protegem também a nossa vida. Pelos motoristas de ônibus e de aplicativos. Deus, guia a todos e protege de todos os perigos. Pelos irmãos em situações de rua, que Deus tenha misericórdia desses irmãos e irmãs, protegendo todos das doenças, das maldades que existem na rua. Que Maria de Nazaré possa livrar e guardar eles de todos os perigos. Pelos que fazem a limpeza e pelos coveiros. Senhor Deus, livra todos esses nossos irmãos e irmãs de contaminações, fazendo com que todos os que fazem esse trabalho tão arriscado e contagioso possam estar sendo imunizados e protegidos pelos benfeitores espirituais que Deus possa envolver cada um desses nossos irmãos com o teu amor, com a tua proteção. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco nessa noite e sempre, e que assim seja. Senhor Deus, nós te pedimos que nos abençoa com a tua paz e com a tua luz, e que tu dê muita força para os nossos governantes e os nossos líderes religiosos, para que eles tenham boas resoluções e que essas resoluções possam ajudar a toda a população, a todas as pessoas que eles são responsáveis. Ajuda também, Senhor, os enfermos. Dá a eles força, saúde, que eles se sintam melhores a cada dia e tenham fé. Muita fé que tudo passará. Abençoa, dá segurança aos trabalhadores da área de saúde, para que eles cada dia trabalhem melhor, para que o trabalho deles a cada dia seja mais forte, para que a cada dia eles tenham mais vigor em tudo que façam, e que eles possam ajudar o máximo possível a todos aqueles que precisam de ajuda. E abençoa com tua luz de paz, de bondade, a todas as pessoas que estão desempregadas, que são muitas, Senhor. Dá a elas muita luz, muita paz, que elas tenham paciência, que tudo vai melhorar, que elas não esqueçam que tu só faz o bem para cada um de nós, e com certeza a tempestade passará, e com certeza vai vir uma época boa depois de tudo isso, que elas
tenham fé na tua palavra, Senhor. Nos abençoa, fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, paz e bens a todos. Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Capítulo 18. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos os demônios em vosso nome, e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, verso 21, 22 e 23. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus, capítulo 7, verso de 24 a 27. São Lucas, capítulo 6, verso de 46 a 49. Aquele, pois, que violar um desses meus menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último. Mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, verso 19. Paz e bens a todos. Uma boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. Mas de que serve chamá-lo mestre ou Senhor, se não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que o honram por atos exteriores de devoção e sacrificam ao mesmo tempo ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são com isso nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus, Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá, eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis as vossas palavras com as vossas ações, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel. Vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade.
elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens a conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Comentário do Evangelho, capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os itens que lemos nos dizem, olha, estamos cientes, mediante o que já foi deixado no Evangelho, que não entrarão em graças aqueles que só dizem Senhor, Senhor. A espiritualidade espera muito mais de nós, ou seja, espera ação, e ação levando em pauta os ensinamentos do Mestre. Não necessitamos de ninguém para nos dizer o que fazer, nem predições, não necessitamos de mais profetas, pois já temos a letra da lei. O que precisamos é pôr em prática o que já sabemos, seguir o caminho da caridade, tendo como exemplo Cristo. A nossa consciência é o parâmetro do caminho. Não somos mais nenhuma criança que não entenda os mandamentos da lei. Ainda mais nós, espíritas, que somos todos os dias esclarecidos do que se esperam de nós. As figuras que estão no Evangelho da Noite é para nos chamar mais a atenção para a nossa ação perante o exemplo maior de nosso irmão Jesus Cristo. Ele é o local seguro, a rocha para edificarmos a nossa casa, a nossa construção. É o profeta que já falou o que nos interessa saber. O reino dos céus, o reino de Deus, é para os que são mansos, humildes, caridosos. Diz lá o Evangelho. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançarmos a graça em sua presença é a prática sincera da lei de amor e caridade. Não resta mais nada a ser dito, apenas ser seguido. Acho que é uma coisa simples que a gente ainda está deixando um pouco de lado nessas leituras que não pomos em prática. Lemos com os lábios, mas não trazemos para o coração e não exercitamos nas mãos. Então vamos pensar um pouco mais nisso e mãos à obra. Boa noite a todos. Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, te pedimos nesse momento pela fluidificação das águas de nossas casas, que essas águas elas possam servir como medicamento para todas as enfermidades físicas e espirituais, que possa limpar todos os miasmas e que nesse momento também possamos ser envolvidos com o teu amor, com a tua paz e com a tua misericórdia, e que assim seja. Minutos de sabedoria. Coloque Deus conscientemente em tudo o que faz, em todos os seus problemas, e verificará que seus sofrimentos se transformarão em experiência e aprendizado. Coloque Deus em todos os pensamentos e sua vida se transformará num hino de alegria e louvor, porque as dores se esvairão como as trevas que desaparecem aos primeiros clarões das luzes da aurora. Carlos Pastorino.
eu andava cego e só tão mergulhado no mundo meu. Tu me abriste os olhos para a vida e em tudo eu vejo Deus. Deus no olhar agradecido do homem faminto que ajudei, no pequeno órfão que chamou-me pai quando eu abracei. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Hoje o sol brilhou mais forte é o amor pela vida. Sinto a brisa que passando vai, cantando paz e alegria. Mesmo quando a noite chega envolvendo a alma de dor, sei que as estrelas brilham me falando Deus é amor. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Com você fui encontrar a flor que estava tão esquecida, a flor da amizade que me fez encontrar a vida. Sei que a flor desta amizade há de florescer para sempre, pois a gratidão é flor que nasce e vive eternamente. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você. Agora é hora de agradecer tantas coisas lindas que eu vi e aprendi com você.